Santíssimo Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador deste universo, doador de todas as boas dádivas, a maior e melhor dádiva o Senhor deu, Jesus, nosso Salvador. E por isso estamos aqui neste anoitecer. Aonde nós estaríamos, Pai, se o Senhor não tivesse cruzado o nosso caminho? Mas um dia o Senhor lançou um convite e nós reconhecemos e aceitamos, e pela Tua graça estamos caminhando, dizendo o que disse Paulo: não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para aquelas que estão adiante de mim, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Pai, venha partir o pão da vida. Nós nos sentimos tão bem poder estar na Tua presença, poder ser membro da mesma família, filhos do mesmo Pai. Por isso podemos chamar um ao outro de irmãos. Pai, que nós saia daqui como aqueles dois caminhantes que iam em direção a Emaús, os nossos corações ardendo. Em nome de Jesus Cristo, nós assim agradecemos. Amém. Deus continua abençoando. Deus continue abençoando cada irmão, cada um que chega até aqui. Nos sentimos honrados por ter a visita de vocês, a presença de vocês, nossos irmãos visitantes, ao irmão Domingos. Eu quero lembrar seu nome, Manu. Antônio, sua esposa, Helena, Deus abençoe. A senhora, como é seu nome? Maria, Deus abençoe. Samuel, pequeno Samuel, Deus abençoe. Os irmãos ali de Lajeado Meio, que nos deram essa boa surpresa, né? Boa surpresa. Que Deus continue abençoando. E sempre é bom fazer um esforço para estar na casa de Deus. Eu digo que nós nunca perdemos por se parar, por se colocar ao lado da verdade de Deus. Deus sempre vai nos honrar. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a Bíblia em uma escritura bem conhecida, Isaías 53. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. Nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou Noelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra vida, podeis assentar. Eu quero falar um pouquinho sobre valor. O valor depende de como nós vemos as coisas. Para muitos, há coisas que têm valor, para outros não têm valor. Nós observamos aqui, na leitura onde lemos, quando Isaías descreve o nosso Salvador, ele descreve como um ser sem parecer e sem formosura. Geralmente, o que chama atenção é a aparência. O que chama atenção é a formosura de algo. Quando se vê algo formoso, isso aguça a atenção das pessoas. Mas Jesus não tinha parecer e nem formosura. A Bíblia diz que quando olhávamos para ele, não víamos beleza para o desejar. Por isso ele se tornou desprezado e o mais indigno entre os homens. Mas, por trás daquele homem sem aparência, estava um valor incomparável. E muitas vezes, para nós ver o valor, nós precisamos olhar além da aparência. Porque as aparências às vezes enganam. Por isso Jesus disse: a ninguém julgueis pela aparência. Se fôssemos, conta-se de um homem que queria comprar um carro, e ele chegou em uma concessionária, mal vestido, com a roupa simples, chinela havaiana e um saco de rafia nas costas. E então o vendedor, primeira mão, não deu muita atenção, porque a aparência daquele homem não chamava atenção. E ele ficou por ali, o vendedor se aproximou, perguntou o que ele queria, ele disse que gostaria de olhar uma caminhonete. E você sabe quando a pessoa não demonstra interesse, e logo despistou, achou que era um mendigo. De repente, outro mais simpático, que tinha mais empatia, se aproximou daquele homem e começou a conversar, e começou a mostrar os carros, as caminhonetes.
E aí ele disse: eu me agradei dessa. Eu me agradei dessa. Então ele disse: mas como o senhor gostaria de fazer? A forma de pagamento? Ele disse: eu gostaria de pagar à vista. Aquilo surpreendeu o vendedor, porque ele estava olhando a aparência. Mas as aparências enganam. E então o vendedor simplesmente começou a fazer ali toda a papelada, e naquele saco estava cheio de dinheiro. Ele tinha suficiente dinheiro para pagar aquele carro à vista. Mas por causa da aparência, um olhou e não fez muita questão de dar a atenção devida. Então, muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ver além da aparência. E as aparências fazem muitos tropeçarem, como nesse caso. Ele não tinha parecer, nem formosura, e por isso ele foi desprezado. E eu estou aqui com a mensagem: Deus projetando o seu amor. O profeta, ele diz assim: algum tempo atrás, eu creio, em Louisville, Kentucky, contaram-me de um menino que estava revistando o sótão da casa. E voltando-se para alguns papéis velhos, ele se deparou com um pequeno selo postal de apenas meia polegada quadrada. Era um selo antigo. Instantaneamente o menino teve dois pensamentos. Um deles era ir à sorveteria, e o outro era ir a um colecionador de selos ao final da rua, que ele conhecia muito bem. Ele pegou o pequeno selo de meia polegada quadrada, com apenas uma ou duas letras escrito nele, bastante desbotado pelo tempo, e desceu a rua rapidamente até o colecionador de selos e disse: quanto o senhor me dá por este selo? O colecionador olhou sob uma lupa e ele viu que o selo tinha envelhecido. O pequeno companheiro estava esperando pegar uns 5 centavos para pagar um sorvete. Mas o colecionador negociou com ele por $1. O garotinho ficou muito emocionado ao receber $1 por aquele pedaço de papel de meia polegada. O colecionador vendeu por $500 uma semana depois. A última vez que ouviu daquele pequeno selo postal de meia polegada, ele já valia $250 mil. Glória a Deus. O menino não viu o valor por trás daquele selo. Nem mesmo o colecionador conseguiu ver o valor que tinha aquele selo. Mas alguém que realmente conhecia, que entendia de selos, ele pôde realmente ver o devido valor que aquele selo tinha. Por isso ele se interessou naquele selo. E você só se interessa, eu só me interesso em algo que vemos que tem valor. Ei. E quando nós descobrimos o valor de ser um salvo, nós desejamos a salvação. Amém. Quando nós descobrimos, quando nós conseguimos ver o que tem além da aparência externa, quando nós descobrimos o valor, o que significa estar em um culto, nós não vamos querer perder mais. Porque há um valor inestimável, há um valor incomparável nas coisas de Deus. Conta-se também que havia um homem que tinha um sítio muito bonito e ele estava desgostoso desse sítio. E ele queria anunciá-lo para vender o sítio. E ele encontrou o escritor Olavo Bilac. E ele disse: você poderia redigir o anúncio do meu sítio? Eu quero vendê-lo. E Olavo Bilac redigiu ali,
vende-se uma encantadora propriedade, aonde nasce o sol a cada manhã sobre o cantar dos pássaros, cortado pelas árvores, e foi descrevendo a beleza daquele sítio. Passado alguns dias, Olavo Bilac encontra com o proprietário do sítio e disse: e aí, já vendeu o sítio? Ele disse: não vendi, não quero vender mais. Aí Olavo Bilac perguntou por quê. Ele disse: depois que eu li o anúncio, eu pude ver as maravilhas que eu tinha na mão. Quando nós, irmãos, conseguimos ler o anúncio, os nossos olhos são abertos, nós vemos o valor que nós temos na mão. A Bíblia fala sobre um homem que encontrou uma pérola de grande valor. E ele vendeu tudo o que tinha para comprar esse campo onde estava essa pérola. Ele abriu mão porque ele viu que aquele campo tinha valor, não pelo campo em si, mas pela pérola que havia no campo. E nós, pela sua infinita graça, descobrimos o valor que tem servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso, para nós cristãos, servir a Deus não é um peso, irmão. É um prazer. É uma alegria poder nos identificar como cristãos. Mas aqui nós vemos a própria Bíblia dizendo que Jesus, ele não foi bem aceito. Nós vamos ver Jesus não sendo bem aceito nas grandes sinagogas, justamente por causa da aparência. Não se via, não conseguiam ver que ali estava o Salvador. Não conseguiam ver que ali estava o homem que tinha o poder para perdoar os pecados. Não podiam ver que ele tinha condição de transformar uma Maria Madalena, uma samaritana. Mas numa conversa que ele teve com a samaritana, ela olhou para ele, mesmo ele não tendo aparência, nem tendo formosura. Ela já tinha tido encontro com vários homens, mas esse encontro foi diferente. Ela pôde olhar para ele e dizer: eu vejo que és profeta. Ninguém pode dizer o que o Senhor me disse. E aquela mulher solta o cântaro e sai para a cidade correndo e disse: venho e vejo um homem que disse o que realmente eu tenho feito. Porventura não é esse o Messias? E a Bíblia diz que mais pessoas aceitaram a Cristo pelo testemunho da mulher por causa de outros. Glória a Deus. Irmãos, nós só vamos dar valor para as coisas quando nós ver realmente que aquilo tem valor. Amém. Amém. Verdade. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a tua alma? A nossa alma, ela é tão valiosa que Jesus diz que ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas para nós dar valor para ela, nós precisamos descobrir o valor que essa alma tem. E quando você descobre algo que tem valor, por exemplo, aqui eu tenho R$2, R$4. Você encontra um pedaço de jornal jogado, você encontra qualquer outro papel de propaganda jogado, mas você não encontra dinheiro jogado. Por quê? Mas é papel. É papel a mesma coisa. Mas por que não encontra ele jogado? Por que não encontra notas de R$50 jogadas, notas de R$100 jogadas por aí? É papel. Mas há um valor nesse papel. Esse livro é um livro, mas ele é um livro diferente. Ele é um livro que tem valor. Não há livro no mundo
livro que vale mais que esse livro. Glória a Deus. Esse livro é tão valioso que ele tem poder Aleluia. de nos tirar do mais profundo do abismo. Ele tem poder de nos tirar do inferno e nos colocar no céu. Quando nós descobrimos o valor que esse livro tem, nós jamais vamos querer se apartar dele. Nós não vamos carregar ele apenas pelo lado de fora, nós vamos fazer ele para dentro de nós. Porque há valor nesse lado. O salmista daqui, ele entendeu o valor da palavra e ele disse: guardei a tua palavra no meu coração. Quando você realmente ama algo, e aquele algo que você ama, ele tem um valor inestimável, você não carrega apenas na cabeça, você traz para o coração. Você carrega aquilo no coração, você ama, aquilo tem um significado importantíssimo para você. E se a palavra de Deus realmente tem valor, ela não estará apenas no intelecto, ela estará no coração. Vocês sabem por que o sacerdote, lá no Antigo Testamento, Deus disse para ele, o sumo sacerdote, ele tinha que colocar um colete, e naquele colete tinha o nome de cada tribo. Ali estava o nome da tribo de Judá, aquelas pedras, ele carregava no coração. E por que ele fazia isso? Ele levava o nome daquelas tribos no seu coração. E aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com aquele colete, com aqueles nomes escritos. Assim acontece com uma mãe que tem, eu faço uma pergunta aqui lógica, você pode responder. Quanto, para você, mãe, quanto vale o teu filho? Quanto vale o teu filho? Não tem preço. Não? Amém. Se ele precisasse de um órgão seu, você não hesitaria em dar. Porque para você, o teu filho vale mais do que tua casa. Amém. É verdade. Precisasse abrir mão da tua casa para salvar teu filho, você faria. Verdade. Ele vale mais. Mas quantas que acabam matando o próprio filho? Por não ver o valor que se tem. Então, quando nós, irmãos, descobrimos o valor o valor por trás das coisas, nós vamos tratar aquilo de uma maneira diferente. Amém. Glória a Deus. Quando nós realmente ver o valor que se tem às coisas de Deus, nós vamos tratar as coisas de Deus de uma maneira diferente. Amém. Quando nós descobrir o valor que tem a oração, nós vamos se interessar mais pela oração. Quando nós descobrir o valor que tem se assentar pela manhã e abrir a sua Bíblia, e ter alguns momentos de meditação, nós vamos fazer mais vezes disso. Amém. E isso acaba trazendo benefício para o nosso exterior e o nosso interior também. Por que Davi disse assim? Olha o valor que tem a meditação. O valor que se tem a meditação. E a própria ciência diz que um remédio para curar a ansiedade é a meditação. Mas Deus já nos avisou isso antes da ciência dizer. Davi disse assim: bem-aventurado. A meditação cura a tristeza. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Começa dizendo bem-aventurado. É feliz muitas vezes uma pessoa que age dessa forma, pois será plantado,
Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, Glória a Deus. Amém. olha isso, irmão. Tudo o que fizer, prosperará. Aleluia. Amém. Mas para que tudo que nós façamos prospere, nós precisamos primeiro ver o valor. Por que você está duro no serviço? Para chegar no final do mês, cair na conta aquele determinado valor. Ninguém é tão apaixonado pelo trabalho que trabalha só por amor. Não quero dizer que é o trabalho por amor. Trabalho porque tem interesse por trás disso. Porque cai um valor na conta todo mês, todo final do mês. É ou não é? É verdade. Se não caísse nada, É verdade. só se fosse na época da escravidão, que eles seriam obrigados a trabalhar e ainda apanhar. Mas não diga que eles faziam isso por prazer, faziam por obrigação. Mas por causa do valor, está olhando o valor, e com aquilo se pode comprar o que deseja. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo isso. Por que Deus decidiu vir e morrer na cruz? Por que Deus quis te resgatar? Você arriscaria a tua vida por algo que não vale nada? É claro que não. Um irmão estava contando, há um tempo atrás, ele estava ali, perto de uma fonte de água, estava limpando ali, porque sempre diz que via alguma coisa ali estranha, e ele foi limpar, e de repente bateu numa barra assim, a barra escura, e ele pegou aquilo, parecia um latão velho, pegou e jogou fora. Depois, contando para alguém mais experiente, ele disse assim: você encontrou o ouro e jogou fora. Porque o ouro, ele não é aparente quando é extraído. Ele passa por um processo para daí mostrar o seu verdadeiro brilho. Mas por trás daquele... quantas pessoas veem uma moedinha, mesmo suja, vai lá e cata. Não está suja, mas não é porque está sujo que perdeu o valor. Você estava sujo, estava atolado no pecado, mas Deus viu o valor que se tinha, e Ele decidiu descer dos corredores da glória e ir ao seu encontro, porque Ele sabia que depois que você passasse por um processo, você estaria brilhando na sua terra. Você estaria aqui nessa noite. Mas estava tudo abusado, estava tudo cheio de coisas erradas. Mas ele viu um valor por trás desse monte, por trás dessa sujeira, por trás desse homem, dessa mulher. Ele viu uma alma. E ele tomou uma decisão. E a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia diz Deus amou, eu vejo ele dizendo eu vejo ele citando o meu nome. E muitas vezes o diabo tenta dizer para pessoas: você não vale nada. Deus nunca menospreza os seus filhos. Deus sempre está animando. Deus sempre está mostrando o valor. Aleluia. Então Deus desceu ao seu encontro. Eu não sei como você estava quando Ele te encontrou. Não sei se você estava sóbrio ou bêbado. Não sei se você estava limpo ou sujo. Não sei se você estava em uma igreja ou em um bar. Eu não sei. Só sei que Ele foi ao seu encontro. Amém.
foi você procurando por Deus, foi Deus procurando por você. O que ele viu em mim? Há um hino que diz: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que ele me amou. É verdade. Lutero disse: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. E ele foi ali, o profeta na mensagem, ele havia de passar por ali. Ele fala sobre o trajeto. Vocês olhando no mapa, não era necessário ele passar por Samaria. Ele não precisava passar por Samaria, irmão. Mas por que ele passou? Por que ele disse para os discípulos: vão à cidade, mas eu vou ficar aqui? E o profeta diz: aquela mulher, ela não podia ir no mesmo horário pegar água que as madames iam. Ela era uma mulher de má fama. Ela era a escória da sociedade. Ela era considerada um lixo. E era mais ou menos 11 horas da manhã, quando ela vai com seu cântaro até o poço, e ela encontra um homem sentado no poço que Jacó havia cavado. E ali começou uma discussão, porque Jesus puxou conversa com aquela mulher, e Jesus era judeu e ela era samaritana, e os judeus e os samaritanos não se conversavam, não se comunicavam. Ela disse: como pode, tu sendo judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber? Jesus não estava interessado na água dela, ele só queria começar um diálogo, porque aquela mulher tinha a semente da eleição nela, e Jesus estava olhando lá, além da aparência. E ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria uma água, e você não teria mais sede. Aleluia. E ela então começa aquela conversa. Vocês dizem que é em Jerusalém, nós sabemos que é nesse monte. Ele disse: nem em Jerusalém, nem nesse monte, porque Deus é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai está em busca de verdadeiros adoradores. E ali vai e ele fala tudo acerca da vida daquela mulher, e convenceu ela. E ela então reconheceu que ela estava diante do Messias. E naquele dia, a vida daquela mulher deu, Glória a Deus. Aleluia. um giro de 180 graus, não sei. Ela chegou no poço de um jeito e saiu diferente. Aleluia. Amém. Então ela volta mudada. A Bíblia diz aqui em Sofonias 3:12: deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre. Olha o povo que serve a Deus. É um povo sem aparência, mas um povo que tem valor. Deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Amém. Também Zacarias, capítulo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Lá vinha ele montado em um jumento, enquanto todos os outros líderes estavam andando em meios de transporte mais sofisticado. Lá vinha Jesus sem aparência, humilde, mas ali estava algo. Quem reconheceu o valor nele foi beneficiado. Amém. Sabe por que aquela multidão de São João 6 abandonou Jesus? Porque não viram o valor. Mas Pedro, um analfabeto, um homem que não sabia nem mesmo assinar seu nome, ele disse: para quem iremos?
Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Nós temos crido. Amém. Ele viu o valor que tinha. Verdade. Então, irmão, você tem encontrado algo simples. Seja o nome, Senhor. Como aquele menininho encontrou o selo. Mas não vá trocar pelo sorvete. Não troque essa mensagem, não troque esse evangelho por algo que é banal e passageiro. Segure ele. Segure ele. Não apenas no teu intelecto, segure no teu coração. Essa mensagem, essa Bíblia tem um valor inestimável. Vamos cantar? Eu não sei o que ele viu em mim. Quero e valorize o que você tem. Não espere perder para reconhecer o valor. Reconheça enquanto tem essa oportunidade. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo
sonho foi Ele que lhe deu. O profeta conta de um homem que colocou ali seu violino para ser leiloado. O leiloeiro oferecia e ninguém dava a mínima para aquele violino. E o proprietário, sabendo o valor que tinha aquele violino, não se conformava. De repente ele não viu que ninguém dava importância para aquele violino, ele foi lá e começou a tocar. E quando ele começou a tocar, aquele som, aquele violino emitia um som que cativava os ouvintes. O profeta ele conta isso na mensagem Desvelar de Deus. E então ele disse, aquele músico desvelou, mostrou o valor que aquele velho violino tinha. E depois que ele tocou o violino, o leiloeiro então disse, quem dá tanto por ele? E as mãos levantaram. Eles conseguiram ver o valor que tinha quando foi desvendado. Vamos colocar em pé. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, não nos deixe, Senhor, perder a visão. Porque se perde a visão, não consegue mais ver valor em nada. Nós queremos realmente valorizar o que o Senhor tem feito por nós. Nós não queremos olhar para essa rica palavra com um olhar de desprezo, mas queremos realmente viver uma vida apaixonada por Ti, dando o devido valor para a Tua palavra, dando o devido valor para uma vida de comunhão com o Senhor, dando o devido valor, meu Deus, para as reuniões, para os cultos, para a liberdade que o Senhor concede para nós, de poder estar aqui cultuando sem nenhum impedimento. Quando em muitos países os irmãos não podem se reunir como nos reunimos, eles não têm essa liberdade. E às vezes só damos valor para a liberdade depois que perdemos. Não deixe nós chegar a esse ponto, Pai, de perder para aprender a valorizar, mas que nós aprenda a valorizar o companheirismo, a amizade. Aprenda a valorizar, meu Deus, a mensagem, a Bíblia. Valorizar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Como nós agora iremos participar da Santa Ceia, e ao fazer isso lembramos da morte do Senhor. Oh, como diz aquele hino de José de Paulo, oh, foi por mim, eu reconheço. Esclareça isso, Pai, no coração de cada ouvinte aqui, e que nós possamos sair daqui meditando nessas coisas, Senhor. E ainda amanhã lembrar, e no próximo mês lembrar, e que assim possamos dar o devido valor para a glória do Teu nome, Pai, eu peço. Amém e amém. Deus abençoe, que Deus esclareça essas verdades no coração de cada um. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, e assim meditar, ministrar a Santa Ceia. Primeiro aos Coríntios 11. A Bíblia diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Que Deus nos ajude a fazer isso sempre. A mensagem ordenação, o profeta diz que esse esperar um pelo outro é você orar pelo seu irmão fraco. Você está esperando que ele entre na comunhão também. Vamos orar consagrando o pão, o vinho. Levante suas mãos. Jesus, tomando o pão, deu graça. Pai querido e santo, é grande o privilégio de nós poder estar aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, se o Senhor não tivesse cruzado o nosso caminho, se o Senhor não tivesse aberto nossos olhos. Mas por o Senhor ter feito isso é que estamos. E como lemos na Bíblia, o Senhor veria o trabalho da sua alma e se alegraria. O resultado do seu sofrimento é ver teu povo aqui, não mais como perdidos, mas como salvos pela graça do Senhor. A sua morte não foi em vão. Agora receba esse pão e consagre para esta cena. Que nós permaneça fiel à tua palavra, para que naquele dia, quando tivermos que atravessar o rio, nós possamos estar prontos e participarmos daquela grande ceia ali do outro lado. Perdoe nossas faltas e falhas, Senhor, e abençoe esse pequeno grupo de irmãos que aqui reúnem para demonstrar de que lado estão. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a consagração do pão. Amém. E tendo dado graça, partiu. Ele foi moído, como nós lemos na Bíblia, por causa das nossas transgressões. Imaginem, eu cometer o crime e outro ter que pagar no meu lugar. Foi isso que aconteceu. Nós fomos os culpados, mas quem pagou pela nossa culpa foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser agradecidos ao Senhor. Semelhantemente tomou o cálice e deu graça. Senhor meu Deus, aqui está o vinho. Foi o Senhor quem deu vida à videira. Fez ela crescer, fez ela produzir. Enviou o sol, a chuva. Amadureceu a uva. E depois de madura ela foi colhida e esmagada. Tirado o mais precioso, como o Senhor também. Nasceu, brincou como criança, trabalhou como homem, e aos 33 anos foi moído na cruz, para nos redimir, derramando o seu precioso sangue. E esse vinho não é literalmente o teu sangue, mas apenas o símbolo. Receba e consagre, Pai, para esta finalidade. E que traga alento e estímulo para as nossas vidas. Ânimo para nós continuar nessa caminhada.
e nós estejamos cobertos por esta proteção. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a consagração do nome. Amém. E amém. Desde a sentar, vamos então a partir de agora. Os irmãos que vão participar da ceia podem se dirigir a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que convite especial esse, né? O próprio mestre convidando. As pessoas se sentem muito importante. Trump convidou para ir na posse, como se fosse muita coisa. Mas nós temos recebido um convite de alguém muito mais importante para participar. Participar. Obrigado, Jesus. Com ele. Em nome do Senhor. Então, irmãos, nós devemos ter a atitude daquele escravo que está vivendo ali naquele reino como escravo, mas andava de cabeça erguida, não no sentido de orgulho, mas sabendo quem ele era. Glória a Deus. Sabendo que ele era filho de um rei lá no outro lado do mar, e essa era a razão ele andar de cabeça erguida, porque embora ele estava em terra estranha, ele sabia de quem era filho. E quando nós sabemos de quem nós somos filhos, temos problema, temos dificuldade, temos luta, mas andamos de cabeça erguida, porque
Somos filhos não de um rei, mas do rei. Aleluia. Rei dos reis. Amém. São João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta de cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Verso 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Graças a Deus por isso. Então, enquanto é feito lava-pés, nós vamos adorando a Deus. Por certo, o irmão Wagner vai cantar agora, né? Disse depois, e agora chegou a hora. Né? Soldado no quartel, ele não pode ficar sem. Pode cantar aí. Já preparou? Da irmã Cirlete pode cantar junto, não tem problema. Depois chegou, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos louvar e agradecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, né? Só temos um que é digno de todo louvor. Esse é o nosso bondoso Deus. Louvado seja Deus. 426, você. Um só mar. Se em teu viver existe um vazio, se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenha, não chore, meu amigo. Isso transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verá tua vida em pranto sem piedade. Ele será, se ao Senhor as bênçãos de Cristo. Amém, sorriso, a lágrima, Ele vai transformar e para sempre guiará o teu caminho. E com amor ao céu te levará. Ele
nosso coração. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ver. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Amém. Vamos cantar mais um hino aqui. Onde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Irmão que sabe, me ajuda. Onde Jesus chega, até a tristeza salta de